Tem gente que acha que eu passo o dia inteiro ouvindo só guitarrista, né? Tipo, Steve Vai no café da manhã, um John Petrucci no almoço e um Yngwie Malmsteen para dormir. Mas a real é que eu nem escuto tanta guitarra assim. E, aliás, eu acho que eu até deveria ouvir mais. Eu já tive, né, a minha fase de só ouvir guitarrista, né? Pegava tudo, ficava ali prestando atenção somente na guitarra. Prestava atenção em timbre, fraseado, técnica do cara, as músicas, as aulas, os guitarristas que faziam aulas, né? Porque era a guitarra que realmente pegava na veia mesmo, né? É engraçado, tanto que quando eu ainda não conhecia a música instrumental, as músicas com voz, eu geralmente adiantava para a parte do solo e eu acabava nem escutando a música inteira, eu só ia diretamente lá para a parte do solo da guitarra, que é o que eu gostava de ouvir, que eu queria curtir, né? Então era muito louco isso. Mas daí, com o tempo, isso aí foi mudando. Eu comecei a buscar inspiração na música como um todo, em outros estilos, em outros músicos, de outros instrumentos. E isso fez, assim, uma diferença gigante no meu jeito de tocar. Eu acho que uma das grandes... Eu acho não, tenho certeza. Que uma das grandes viradas de chave para mim, né? Foi quando eu comecei a prestar atenção em músicos instrumentais, na maioria, né? Que não eram guitarristas. Então eu comecei a sacar muita coisa legal de saxofonistas, pianistas, bateristas, baixistas, todo mundo. Eu comecei a perceber que cada um tinha um jeito diferente de pensar. Cada um tinha um vocabulário rítmico e melódico diferente. Porque eles não estão presos às mesmas formas, aos mesmos licks de sempre. Por exemplo, quando você ouve um saxofonista, tá? Você percebe que o fraseado do saxofonista vem da onde? Vem do fôlego, da respiração. Então, é um fraseado que tem espaço, tem intenção. E aí, você tenta levar isso para a guitarra. E aí o que acontece? Você descobre que não precisa tocar o tempo inteiro. Você aprende a deixar a música respirar. Outro caso são os pianistas. Eu aprendi muito sobre harmonia, né? Sobre como criar camadas, texturas, tensões, inversões. Porque muitas vezes a gente fica preso na mesma sequência, nos mesmos formatos de acordes, porque só viu aquilo no formato da digitação da guitarra. Mas aí quando você ouve um grande pianista reharmonizando ali, com mais liberdade, aí a coisa muda tudo. Abre um portal na sua mente e você começa a repensar a coisa toda. Eu também gosto muito de prestar atenção em bateristas. Essa turma me ensinou muito sobre dinâmica e sobre como pensar em fraseado com groove. E aí o que acontece? Eu vou para a guitarra e penso, como eu posso desenvolver uma frase, um lick que tenha mais groove, que tenha pulso, que tenha acento, que conversa com o ritmo e não só com um monte de nota jogada ao mundo. E também tem os baixistas, né? Cara, os baixistas, eles têm uma consciência absurda de espaço, né? Eles sabem exatamente quando não tocar. E aí é aquela coisa que eu comento com os meus alunos. O silêncio, às vezes, vale muito mais do que uma escala inteira. E aí, quando você abre a sua mente, tudo isso vai te tirar da onde? Daquela bolha guitarrística, né? Aquele lugar onde todo mundo soa igual. Por quê? Porque as referências são sempre as mesmas. E aí, você começa a trazer elementos novos, ideias que fogem do óbvio, daquele mundo da guitarra. E isso não só melhora a sua musicalidade, mas também te destaca. Você deixa de ser mais um guitarrista e passa a ser um músico que toca guitarra. Isso sem falar
que ouvir outros instrumentos te desafia tecnicamente. Por exemplo, você escuta um fraseado legal num trompete, né? E aí você pensa, vou passar isso para guitarra. E aí o que vai rolar? Você vai ter que explorar novas articulações, novas posições, e não é tão fácil isso. Mas tudo isso vai forçar a sua criatividade para você sair da sua zona de conforto, fazendo com que você faça novas digitações e, consequentemente, isso também vai te trazer mais técnica para você tocar. Mais técnica de palhetada, de ligado, seja lá o que for. Isso se resume no seguinte: no fim das contas, tudo é música. E quanto mais referências diferentes você tiver, mais rica vai ser a sua expressão na guitarra. Mais original, mais interessante e mais sua.